Bom, vamos falar agora sobre os indicadores. Os indicadores eles vão servir para confirmação, para alerta e também para previsão. Confirmação de quê? Confirmação de tendência ou de rompimento. Alerta de quê? Alerta de divergência, questão do preço, também sobre sobrecompra e sobrevenda. E previsão, Alex? Previsão da direção do papel e também da tendência do papel. Existe aí dois tipos de indicadores que nós vamos tratar aqui: os rastreadores e os osciladores. Alex, eu preciso saber de tudo isso na teoria? Bom, eu gosto sempre de passar para você aqui essa teoria, porque vai ficar mais fácil de você entender lá na frente quando eu te colocar na prática, tá? Vamos lá? Nós temos os rastreadores que identificam a possível tendência do ativo e os osciladores, também você vai ver na prática, aquele que te mostra o possível movimento de exaustão de um ativo, ou seja, quando o ativo está cansado, subiu demais e está cansado de subir, desceu demais e também está cansado de cair, tá? Vamos começar aqui por esse indicador que é o volume financeiro. Muito tranquilo, fácil de você identificar e vai te ajudar bastante o volume financeiro, tá? Quem está iniciando geralmente não atenta para o volume financeiro, porém é um indicador extremamente importante. E conforme a teoria de Dow, o volume deve confirmar a tendência. Lembra que eu falei que é importante você olhar a tendência do ativo? Mas além da tendência, olha para o volume financeiro, que nada mais é, eu vou ensinar você como é que coloca, mas é isso aqui, ó, essa parte que fica embaixo da tela, que vai mostrar o volume que está sendo negociado naquele papel naquele dia. Então isso é muito importante você saber. Olha para cá e você tem uma leve base. Já você vai entender cada vez mais. Vamos lá. Tenho duas observações. Observação 1. Se estamos em uma tendência de alta, o volume financeiro deve estar maior nas puxadas de alta. E nos movimentos de correção, o volume deve estar mais baixo. Então aqui, ó, tá vendo esse candle aqui? Um candle de força. Significa o que, Alex? Significa que aqui, nesse momento, eu preciso ter um candle aqui em cima forte, tá? Aqui eu vou precisar ter um candle negativo para cima. Então ele vai me informar que ele está trazendo uma confirmação da tendência. Se eu tenho uma barra forte dessa aqui e em cima eu tenho, e aqui em cima eu tenho um candle forte de força, eu além do candle de força eu tenho uma confirmação. Se eu tenho uma barra forte vermelha, eu além da barra forte vermelha eu tenho também uma confirmação que tem muita gente negociando, vendendo o ativo. Então, o volume financeiro nada mais é do que isso. É o volume financeiro que está sendo negociado aquele ativo naquele dia. Então, para você, por exemplo, olha aqui os valores. Vou mostrar para você. Todo dia ele vai te mostrar os valores que está sendo negociado. Só que você não precisa ficar olhando aqui. Ah, aqui foi negociado R$ 2.598.712. Não, você não precisa disso. Você olha simplesmente para o volume, se o volume está sendo alto ou se está sendo baixo. E aí, repito, se você encontra uma barra de força verde, aparentemente é uma tendência de alta, só que aqui embaixo você vê que tem pouco volume financeiro, você coloca um pouquinho o pezinho no freio. Por quê? Porque você não está tendo uma confirmação da tendência através do volume. E ele é muito importante para isso, tá? Dando continuidade aqui, limpando tudo. Vamos lá. Observação 2, que também é muito importante. O volume deve acompanhar a tendência principal do ativo. E se isso não acontecer? Caso isso não aconteça, pode nos mostrar um sinal de alerta. Lembra quando eu falei para você o que os indicadores fazem? Eles confirmam, eles trazem um alerta e também uma previsão, tá? Então, quando você vê o volume acompanhando a tendência, tranquilo. Se o volume não estiver acompanhando a tendência, liga o sinalzinho de alerta para você não fazer nenhuma entrada um tanto quanto mais perigosa, tá? Vou te mostrar no gráfico como é que você faz para colocar o volume financeiro agora. Vamos lá? Olha só, gente, como é muito simples. Estou aqui no gráfico de Cirela, tá? Mas isso aí, independente de qual ativo você esteja, você vai fazer o seguinte: você clica com o botão direito em qualquer espaço aqui, ó, botão direito do mouse, clicou, você vai procurar inserir indicadores. Tá vendo aqui? Inserir indicadores. E aí você vai colocar volume. Olha, deixa eu inclusive falar isso aqui para você. Olha o tanto de indicadores que tem, gente.
Tem muitos indicadores. Alex, você usa todos os indicadores? Não, gente. Eu nem conheço. Mais de 90% dos indicadores aqui, eu nem mexo com eles, entendeu? Nem mexo. Você vai ver aqui como é super limitado a quantidade de indicadores que eu utilizo e para mim tem excelentes resultados. Na minha opinião, se a gente colocar muitos indicadores, você acaba se confundindo. Não é bom, tá? Conheça os principais, os mais utilizados. E eu vou colocar para você aqui só os que eu mais utilizo, tá bom? Vamos lá. Então, volume financeiro. Todos é o mesmo padrão. Aí, tem dois tipos. Tem esse, normal, e tem esse, que é o de cor, tá? Ele vai colocar verde, o que for positivo, vermelho, o que for negativo, e branco, se ficou no 0 a 0. Então, não tem segredo. Clicou em inserir, tá lá o indicador já no ponto aqui embaixo. Então, automaticamente, você vai identificar. Vamos agora olhar na prática. Você já aprendeu como é que coloca o volume financeiro. Você vai olhar na prática. Perceba aqui nessa região, vamos lá. Olha essa região aqui, onde nós tivemos uma tendência de alta. Tendência de alta. Beleza, né? Aí você vem aqui embaixo e aí você vai observar que nós temos candles verdes, ok? Nós temos mais candles verdes do que candles vermelhos. Detalhe, o gráfico é aqui em cima. Aqui embaixo não é gráfico, não. É volume. O que eu tenho que ver? É que quando eu tenho candles verdes, eles são maiores do que os candles vermelhos. São ou não são? Alex, não estou enxergando bem. Então, deixa eu puxar o zoom aqui para você. Espera. Ó, quando nós temos os candles verdes, eles são maiores do que os vermelhos. Olha só. Esse aqui igualou. Ele é referente a isso aqui, ó. Sempre vai ser assim. Referente àquilo que está embaixo. Olha esse candle aqui, ó. Tá? Sempre vai ser assim. Desce em linha reta. Sempre que você tiver... Ó, perceba, doji. Olha como é que ficou. No branco. Tá? Ó, pequenininho, pouca movimentação. Aqui, uma movimentação forte. Então, naturalmente, você precisa dar uma olhadinha. O gráfico está apontando uma tendência boa de alta, vai subir. Olha aqui embaixo. Vê como é que foi o dia anterior. Tem muita gente comprando, tem muita gente vendendo. Como é que está o meu volume financeiro? Então, o volume financeiro ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar. Você não vai tomar uma decisão baseado nisso, certo? Basicamente, isso aqui para poder eu entender sobre como é que eu trabalho o meu volume financeiro. Não é muito complicado, tá, gente? É muito lógico, porém, preciso ficar bastante de olho para poder sempre tomar as melhores decisões, tá ok? Vamos agora, voltando lá para o slide, quero falar para você agora sobre uma outra coisa que eu acho muito interessante, que são as médias móveis. Vamos lá de médias móveis? As médias móveis, ela é o quê? Ela é um indicador seguidor de tendência. Então, média móvel é um indicador que segue a tendência. O que eu tenho mais? São calculadas, às vezes as pessoas perguntam, né, mas como é que se calcula a média móvel? Como é que funciona? Vamos lá. São calculadas pelo valor médio do fechamento de um período. Então, uma média móvel de 9 períodos é o valor médio de fechamento dos últimos 9 candles. Alex, não entendi ainda não. Vou explicar melhor ainda para você. Média móvel, gente, se eu coloco uma média de 9 períodos, automaticamente, daqui a pouco você vai entender que tem a aritmética e a exponencial. Mas vamos por partes. Se eu coloco uma média de 9 períodos, ele vai fazer uma média assim, ó. Vamos lá. Vamos explicar aqui na prática. 9 períodos. E esse chato, negativo, positivo, fazer 9, tá? Vamos lá. Pronto, baseado nesse exemplo aqui, eu tenho 9 períodos, 9 candles. O que a média móvel de 9 períodos vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o fechamento de cada candle desse, tá? Aqui fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui embaixo, fechou aqui em cima. Ele vai pegar o fechamento dos 9, faz uma média e ele vai traçar essa linha exatamente nessa média. Vou traçar de branco, não, de azul. Ele vai traçar uma linha exatamente nessa média, entendeu? E aí você tem uma média dos últimos 9 períodos. Tranquilo demais, tá? Existem dois tipos de médias.
que eu vou explicar para você daqui a pouco. Mas antes, deixa eu só concluir mais esse outro detalhe, que as médias servem como suporte e resistência. Gente, grava bem isso. Média móvel serve de suporte e resistência e geralmente é muito respeitado, viu? Principalmente a média de 200, muito respeitada, como suporte ou resistência. O que eu tenho mais que saber? Existem aí dois tipos de médias móveis que eu quero trazer para você: a aritmética, chamada também de simples, ou exponencial. O que resulta nisso tudo, Alex? Vamos lá. A aritmética, ou simples, ela possui o mesmo peso para todos os dias. Cada candle é um dia, né? Se você tiver no gráfico diário. Então, o cálculo é feito pela soma dos fechamentos dos períodos e dividido pelo número de candles. O exemplo que eu acabei de citar é o exemplo de média móvel aritmética, também conhecido como simples. Existe também a média móvel exponencial. Qual a diferença? É que dá peso maior para os últimos fechamentos. Então, ela reage mais rápido ao movimento do gráfico. Vamos explicar melhor ainda. Lembra do exemplo lá que eu falei para você? Dos 9 candles? Lembra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A média exponencial não vai olhar simplesmente para o fechamento de cada candle. Ele vai dar um peso maior para os últimos candles. Tá? Então, ela automaticamente é uma média que ela é mais rápida, ela fica mais próxima ao gráfico. Como é que eu faço? Eu utilizo a média de 9 exponencial, eu utilizo a média de 21 também exponencial, como eu falei, que são médias que ficam mais próximas ali ao papel, ao ativo, e eu utilizo a média de 200 aritmética, tá? Assim é a forma que eu faço. Ah, Alex, mas eu vi que fulano de tal faz de outro jeito. Pois é, essa é o que eu estou falando, é a forma que eu faço. Já vi sim também outras pessoas fazendo diferente, mas essa é a forma que eu utilizo. Você pode usar a média que você achar melhor. Para mim, essas aqui são as mais tranquilas de utilizar. Eu uso muito a de 200 para poder ver suporte e resistência e 9,21 para cruzamento. Vez ou outra, quando eu estou em dúvida, eu gosto de utilizar a de 72 e eu também utilizo ela de forma exponencial. Vez ou outra, não é regra não, tá? Essa aqui é um pouquinho mais difícil de utilizar. Gosto de utilizar mesmo, são essas aqui, tá ok? Vamos para o gráfico, ver como é que faz para colocar? Vamos lá. Bom, vou ensinar não somente a colocar as médias móveis, mas como você utiliza elas para fazer as suas entradas, tá? Vamos lá, clica com o botão direito, inserir indicadores, vai aparecer aqui mais uma vez os indicadores. Tem também essa opção de você vir por aqui, ó, inserir indicadores, tá? Mesma coisa, e você coloca médias móveis. Maravilha. Da mesma forma, se eu colocar aqui nova janela interna, ele vai abrir uma nova janela embaixo. Eu vou e coloco aqui, em cima do ativo, tá? Inserir, e ele vai iniciar primeiro a média de 9, ok. Eu quero mais uma, a de 21, ok também. E agora eu quero mais uma, que é de 200 períodos, ok também. Beleza? Fechou. Estão aqui as minhas 3 médias. O que eu devo fazer agora? Bom, agora eu faço uma configuração. Essa aqui é a minha média de 200. Ela já é a média aritmética, lembra? Eu uso a de 9 e a de 21 exponencial, e a de 200 eu utilizo a aritmética. Alex, como é que você faz para diferenciá-las? Muito simples. Essa de 200 eu deixo ela na cor verde. A outra, ó, passo o mouse em cima, é a de 21. Clico com o botão direito, propriedades, e eu vou mudar aqui, ó, tipo, ela está aritmética, eu quero que ela seja exponencial. Falei para você lá outra hora que seriam apenas 2 tipos, na verdade são 4. Mas, gente, praticamente todo mundo utiliza ou aritmética ou exponencial, tá ok? Então, exponencial, venho aqui em aparência, vou mudar a cor dela, eu gosto de utilizar essa cor aqui, ó, azul claro, aplicou, beleza. Essa aqui é a minha média de 9, ó, passo o mouse em cima e ele me mostra lá. Clico com o botão direito, propriedades, vou mudar também o tipo para exponencial,
aparência, eu utilizo ela na cor fusca. Aplicar. Pronto. Então agora eu tenho as minhas médias e quando eu bato o olho eu já identifico-as sem muita dificuldade. Quero aproveitar e indicar você fazer o mesmo. Escolha 3 cores, tá? Para que na hora que você olhar você já saber, não, essa aqui é a minha de 9, essa aqui é de 21, essa aqui é de 200 e por aí vai. Às vezes quando eu vou utilizar a média móvel de 72, o que eu faço? Eu coloco ela na cor amarela, tá? Então vamos lá ver como é que a gente utiliza. Primeira coisa que eu tenho que entender, não é somente cruzamento de média que eu vou comprar ou vou vender. Isso é importante. É um indicador. Então ele vai me dar uma indicação para um determinado movimento. Mas eu não posso definir uma entrada ou uma saída apenas pela média móvel. Então, Alex, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeira coisa, olha a tendência. Lembra das aulas anteriores? Olha a tendência, olha as figuras gráficas, tá? Baseado nisso, aí você vai fazer a sua operação. Então vamos lá. Vamos olhar por aqui. O que eu vejo aqui em VEG? VEG, ela estava aqui, ó, nesse movimento, que ela estava lateral. Ela fez um movimento lateral aqui. Perceba o retângulo? E ela saiu do movimento lateral para começar uma tendência de alta. Não foi isso? Ó, ela estava nesse movimento lateral, respeitando aqui esses suportes e resistências. Mas a partir daqui você vai ver, ó, faz um topo, desce. Cada candle desse aqui é um dia. Faz outro topo, desce e vai fazendo o seu movimento de alta, movimento ascendente. Então eu percebo que aqui eu começo a enxergar, exatamente aqui eu começo a enxergar o início de uma tendência de alta. Isso é bom? É bom. Então agora eu vou observar os meus indicadores, o que eles estarão me informando. E aí eu vou apagar aqui, para a gente dar uma olhada nos nossos indicadores, o que eles estão nos informando. Aqui, puxa o zoom, olha a média móvel, cruzando exatamente no momento onde nós estamos iniciando uma tendência de alta. Aí eu vou olhar também o que mais? Olha o volume financeiro. O cruzamento foi aqui, olha o volume financeiro. Começando a se organizar. Não deu entrada ainda. Onde é que é a entrada, Alex? Gente, você vai ter que lembrar agora do rompimento do suporte da resistência. E sempre eu falo, espera a confirmação do rompimento. Então, quando eu tenho o cruzamento da média, eu vou esperar agora a confirmação do cruzamento. Tá? Então, o cruzamento foi esse, certo? Porém, a entrada vai ser no candle seguinte. Isso, tem que ter paciência. O candle seguinte foi esse. Então, a minha entrada, na verdade, é nesse candle aqui. Não exatamente no mesmo dia que cruza a média. Você pode esperar mais um dia. Vale a pena, às vezes, para poder você não estar entrando e estar naquela suadeira. Então, aqui, a média cruzou. O volume foi melhor do que o dia anterior. Vamos ver o volume? Ó, já foi melhor. Tá? Embora que no dia seguinte dê um doji, né? E aí deu uma escorregadazinha aqui. Mas eu tenho boas informações. O papel estava lateral. Geralmente, quando o papel está lateral, ele está pegando força, impulsão para subir bem. Tivemos um cruzamento de média A9, cruzando a 21 para cima. Temos também os movimentos ascendentes, isso é muito importante, porque a primeira coisa que eu olho é isso, ó, movimento ascendente. Tá? Primeira coisa que a gente vai olhar é isso. É claro que aqui, ó, eu tenho isso aqui, ó, esse movimento, ele desce, cruza a média, e eu preciso agora que ele rompa esse topo aqui, que foi exatamente o que aconteceu. Além de ele me dar o setup do cruzamento da média, a confirmação do cruzamento, ele também rompeu esse topinho aqui. E a gente vai começando a enxergar o gráfico de forma assim mais clara, na proporção que a gente vai juntando algumas informações. Eu tenho volume, tenho cruzamento, eu tenho topos ascendentes, fundos ascendentes, então dá para fazer uma boa compra. Tá? Nunca olha somente, cruzou a média, eu vou comprar. Cruzou para baixo, eu vou vender. Não faz isso, porque você pode se dar mal. E aí a pessoa faz a entrada aqui nessa região, embora que tenha esperado um pouquinho mais, e tenha feito somente aqui a entrada, deu uma entrada boa, e aí o papel subiu bastante. Sempre quando você faz uma entrada desse tipo,
você vai procurar o último fundo para colocar o seu stop. No caso, o stop aqui seria aqui, sempre 2, 3 centavos abaixo, aquela regrinha que nós ensinamos, né? Então, a entrada seria nesse candle aqui, com um stopzinho aqui embaixo, tá? É claro, tem gente que vai esperar um pouquinho mais para poder fazer a entrada somente aqui, ó. Por que somente aqui, Alex? Porque ele vai enxergar esse topo aqui, ó. Ele vai enxergar esse topo e ele vai querer entrar somente aqui. A média cruzou aqui, beleza? Mas ele vai esperar esse topo aqui, tranquilo. É tanto que quando aconteceu, deu até um gapzinho aqui, ó. Deu uma pulada boa, né? Interessante, né? Mas perceba as entradas aparecendo aí. Então, quando você vai pegando as informações, vai ficando cada vez mais fácil de você fazer as suas operações. Então, quem deu uma entrada dessa aqui, vamos ver a alta que conseguiu pegar. Só pelo menos enquanto eu enxergo o gráfico aqui. Vou usar essa entrada aqui que é mais moderada. Pronto, vamos lá. Ó a subida legal. Ó que subida. Subiu bem. Até aqui deu 30%. Tá? Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui embaixo. Ó. Vamos ver. Puxando assim. Ah, não. Deu muito mais do que isso. Ó lá. Ó que subida sensacional. Entrada por aqui. Ah, não. Deu uma subida extraordinária. Tá? Quando é que ele vai cruzar de novo a média para baixo? Que é a hora que a gente vai vender? Somente aqui, ó. Somente aqui. Tá? Então, cruzamento de média sempre é legal juntando com outras situações. Por quê? Porque perceba que aqui nessa região a média está cruzando, ó, para um lado e para o outro. Mas eu não vou entrar. Por quê, Alex? Porque o papel está lateral. Quando o papel está lateral, esquece o setup de cruzamento de média, tá bom? Não funciona. Só funciona quando ele está numa tendência de alta. Vai ter vezes que você não vai conseguir pegar, gente. Não tem jeito. Vai ter vezes que vai cruzar a média e vai subir, vai disparar e você não vai conseguir pegar. Aí um detalhe muito importante que não dá para poder mostrar nos vídeos, porque no vídeo eu não consigo mostrar no intraday, né? Mas aqui dá para você entender bem. O que acontece? Quando você percebe que a média de 9 está para cruzar de 21 e você está na dúvida, será que vai cruzar, não vai? Você vai puxar o gráfico de 60 minutos. Não dá para fazer aqui em VEG, até porque se eu colocar lá 60 minutos, ele vai lá para o início. E aqui já cruzou, enfim, já está dando lucro aí, sensacional. É esse papel aqui, eu passei o ponto de entrada em 60,90. Hoje ele está em R$ 82, tá? 60,90, foi exatamente aqui, ó. Bem aqui nessa velazinha aqui, eu disse, gente, 60,90 é o ponto de entrada aqui, ó. 60,90. É o ponto de entrada. A turma entrou e quem segurou está com lucro muito bom. Mas vamos aqui, como é que eu faço? Puxa por 60 minutos e você vai conseguir enxergar a antecipação do movimento. Quer ver? Eu coloquei aqui Taesa. Estava olhando o gráfico de Taesa. Olha só, gráfico diário de Taesa, o papel está lateral, está ou não está lateral? O papel está lateral, já há vários dias. Não é legal quando o papel está dessa forma. Aí, ó, eu vou observar aqui que a minha média de 9, a roxo, está bem próximo da de 21, a azul. Só que naturalmente eu consigo perceber, gente, que se eu puxar o de 60 já vai ter dado a entrada. Quer ver? Com de 60 minutos, já vai ter acontecido o momento. Olha só. Olha a movimentação. 60 minutos. Aqui foi o momento onde a média de 9 cruzou a média de 21. Então, eu consigo ver uma movimentação antecipada. Perceba que no gráfico de 60 minutos, eu consigo traçar uma linha aqui, ó, e ver que já foi rompida um topo. Então, é interessante. E isso, como eu falei, eu não consigo mostrar no vídeo. Nos vídeos semanais, a gente não consegue fazer isso aqui, mas você, aí na sua casa ou no seu gráfico, você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir fazer antecipação de algumas entradas. Às vezes, antes mesmo de bater os 5% lá, eu já estou saindo. Por quê? Porque eu consegui entrar antes, certo? Porque eu puxo o gráfico de 60. Alex, você puxa o gráfico de 30, de 15, de 5? Não, isso aí é para quem vai fazer day trade. Swing trade é no máximo 60 minutos. Tá? Mais do que isso é muito arriscado.
Então você pode fazer isso. Puxa o gráfico de 60 minutos, você vai encontrar, deixa eu limpar aqui de novo, você vai encontrar média sendo cruzada, você vai encontrar topos sendo rompidos, tá? Ó, que entrada legal, bem aqui, ó. Topos sendo rompidos, né? Não está sendo rompido aqui vários topos? Ó, o papel estava nessa região e ele consegue sair. Então você consegue antecipar uma entrada, certo? Lembra agora de um pequeno detalhe. Quando eu falei que as médias móveis funcionam como suporte e resistência, lembra, né? Olha aqui, a média de 200. Servindo como uma resistência, tá? Então, para ser sincero, possivelmente eu não entraria aqui por conta da média de 200. Eu teria medo de entrar puxando o gráfico de 60 minutos, porque eu ia ver ela bem aqui próximo. Então, tá vendo como são várias informações que a gente precisa... E assim, claro, tempo de tela também, gente. Tempo de tela, certo? Então, eu tenho aqui informação que o papel rompeu, uma região que ele estava lateral, o papel cruzou a média de 9, mas aí eu ia ter uma média móvel de 200 aqui. Então, eu teria um pouco de receio de entrar. Sabe quando é que eu teria entrado? Somente aqui, ó. Depois que rompeu a média de 200, e aí, nesse candlezinho aqui, esse que eu vou apontar agora com a seta para você, ó, esse aqui seria o que eu teria entrado. Embora que ele deu entrada e depois caiu. Mas isso é totalmente normal. Uma coisa que muita gente se atribula e perde dinheiro é porque entra no papel e pensa que na hora que entrar o papel vai subir, vai disparar. Não é assim, gente. Muitas das vezes você entra no rompimento, principalmente gente que trabalha muito rompimento, você entra no rompimento, o papel ele vai romper e ele vai continuar no zigue-zague dele. Ó. Como é que funciona? É assim, tá? Ele vai continuar no zigue-zague dele. Então você tem que ter prudência, calma e paciência. Se você entrou no papel, o teu stop é aqui, então você tem que segurar, certo? Se você colocou o seu stop lá embaixo, é lá que é seu stop. Lembra, todas as vezes que você entra no papel, você precisa observar o que, Alex? Tem que observar alvo e stop. Não entra se você não tiver com isso definido. Tá beleza? Então aí a aula de médias móveis, que é algo que é muito utilizado. A gente vai utilizar muito nos setups lá na frente, tá? Eu vou mostrar vários setups e aí eu vou dizer, olha, e a média móvel está ajudando, tá bom? A média móvel está indicando que eu devo entrar, o volume financeiro também está me indicando que eu devo entrar. Então a gente vai juntar várias informações para fazer as melhores entradas. Vamos ao ganho, vai dar tudo certo, hein?